Boa sexta-feira, pessoal. Bom feriado prolongado para muita gente. Bom final de semana. Infelizmente, ainda tô com a minha rinite atacada, ainda por cima com minha garganta, assim, meu Deus do céu, né? Mas tudo bem. Isso é normal com essa mudança de tempo louca. É um calor descomunal, depois à noite gela. Sabe aquele vento gelado? Tá mais ou menos desse jeito aqui na minha cidade. Mas fazer o que, né? Vamos ter que enfrentar essas coisas ou nos adaptar com relação a tudo isso, né? É isso aí. Lembra, eu iniciei, né? Eu iniciei com vocês, né? Aquela live, né? Como que a gente encontra Deus em todas as coisas, né? Para favorecer o verdadeiro despertar, né? Da gente, né? A verdadeira natureza. E como a gente pode transformar esse mundo através de nós mesmos. Porque tudo começou em nós e tudo termina em nós mesmos. Esse mundo, essa matrix e tudo mais. E lá você vai encontrar você. Aí você vai ver, né? Que você estava vivendo no seu... Ou no ego, né? Que a maioria está vivendo no ego. Ou no seu falso eu, quer dizer, no seu não eu verdadeiro e autêntico, entendeu? Então, como teve muita gente que ficou na dúvida, que me consultou, né? Pelo Messenger ou pelo WhatsApp, então eu vou retomar essa parte aqui, tá? Que é a transição para o não eu, para que a turma entenda melhor isso daí, tá bom? Então tá joia. Agradeço pela presença de todos que estiverem assistindo, tá? Muito obrigado. É porque eu ainda não terminei, né? O portal do eu. Tem muitas coisas para passar ainda. Mas como eu tava mais do lado oriental, eu passei o que eu tinha que passar na precisão primeiro. Tá bom? Mais ou menos isso. Tudo aqui tudo ao mesmo tempo, gente. Eu sei que é complicado, mas é isso mesmo. Então, a transição para o não eu é praticamente a fronteira final, né? Uma vez que a gente adentra a porta do nosso coração, a gente dá de cara com a escolha mais difícil que a gente pode fazer. Porque quando a gente se encontra no limite do ser da gente, é solicitado que a gente se livre da verdadeira coisa que define você, o seu sentido de eu, né? Para não confundir com o verdadeiro eu sou, que é você, certo? Que é bem diferente. A posse do eu, né? É o último obstáculo para a libertação da gente, né? Porque se a gente recupera o nosso eu autêntico, né? Não tendo... Ah, tá. É tentador, né? A gente se alinhar em um tipo de zona de conforto, né? Interna, né? Mas, né? Por mais que uma vez a sua completitude com você mesmo é restaurada, o crescimento teu não para, né, gente? A gente tá aqui em transformação, em evolução. Então, em medida que a gente estagna, né? Diante dessa presunção espiritual que se estabelece quando isso acontece, de uma forma inevitável, né? A gente sente que a jornada está incompleta. Aí que a gente bate dá um pedala Robinho e fala assim, tem alguma coisa errada. Ué, eu fiz tudo certo? O que tá acontecendo? É que você ficou de boa, entendeu? E não percebeu que você tem que... Aí sim que você teria que continuar, né? O seu processo interior espiritual. Olha que coisa mais doida, né? Porque quando a gente tá de posse do eu, a sensação invasiva do eu como uma entidade separada, né? Traz uma sensação assim, mais ou menos.
É a sensação do meu corpo, meus pensamentos, minhas emoções. É minha vida que está contida em uma bolha. Comigo no centro, enquanto todo... E aí, que legal. Enquanto todo o resto, né, existe fora. Tá vendo? Pra você ter uma ideia. Olha que coisa. Paradoxal, né? Tem o fora, né, que detona com a gente, o nosso processo interior espiritual. E quando você entra no teu dentro, ainda tem algumas coisinhas que você tem que eliminar, né? Para que tudo fique legal, entendeu? No seu processo interior espiritual, certo? Se tudo, né, que acontecer fora da gente tiver um impacto positivo em nossa vida, né, a gente se sente bem com isso, é ou não é? Mas se tiver um impacto negativo, a gente se sente mal, não é? Então, por uma perspectiva mais horizontal, né, na qual a gente tenta obter o máximo da vida, tanto material como espiritualmente, mesmo quando a gente está à procura de um entendimento, é sempre baseada no sentido do eu, né? Você já percebeu? Ou nem percebeu isso ainda? E é gozado que quando a gente está numa posição daquela do eu, né? Todas as coisas são vistas em termos de perdas ou ganhos. Ou você perde a riqueza e ganha poder, ou você perde sua fé e ganha felicidade. E assim por diante. Por fim, você perde a própria vida ou assim perece, entendeu? De uma certa forma. Porque você percebeu que sempre há uma dualidade? Então a gente tem que superar essas dualidades. Entendeu? Então eu falo para vocês assim, ó. Olhe para dentro de você. Para você ver cada pensamento, cada sentimento que surge do nada. E retorna também do nada, ao nada, sabe assim? Tá? Ó, percebe, né? Cada respiração vem e vai, não vai? Então, mesmo o corpo da gente nasceu de milagre da vida, né? A gente retorna à morte e tal, aquela coisa toda. Ao grande mistério que está além da vida, né? Vocês sabem disso. Que praticamente a gente continua evoluindo em outras dimensões, em outros mundos, em outros planos, em outros... Como a gente fala? Eu posso dizer assim que em outros lugares, outras constelações, planetas, né? Exatamente. Aí eu peço para vocês, como que eu posso falar aqui? Os pensamentos da gente, os sentimentos, os braços, as pernas, o sangue da gente, a respiração, fazem parte de você, mas eles não são seus. A gente tem que ver, o fato de tornar qualquer dessas coisas como sendo sua. Mantém trancafiado, né, nesse feitiço danado da separação. Não é verdade? Se você olhar profundamente dentro de você, você vai ver que há uma parte sua que simplesmente observa só os acontecimentos da sua vida. Você já percebeu? Não só os acontecimentos, pensamentos, sentimentos. Então, ela é uma testemunha. Mas mesmo eu, que é a testemunha, não é seu também. Dá para entender? Como a gente identifica, assim como a gente identifica com a testemunha, né? A gente cria uma separação sutil entre a gente e o que está sendo testemunhado, o que está sendo visto, entendeu? Praticamente a gente existe apenas o testemunho em si mesmo, né? Porque essa é a consciência incorrupta dentro do qual tudo aparece. Aí aparece a nossa querida amada consciência que está acima do eu, acima do ego. Você não pode reivindicar, mais ou menos,
aquele espaço dentro do qual você parece existir, porque não lhe pertence. Quer você o reivindique, né? Ou não. Por quê? Porque é o terreno do ser, do qual nós nascemos, no qual morremos. Cada coisa que acontece na existência é apenas uma leve onda na superfície do oceano da consciência da gente. Todas as formas são manifestadas, assim, não vou explicar de uma forma mais fácil. Todas as coisas que se manifestam na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso pensamento, seja fora ou dentro, todas as formas transitórias, né? Que surgem do eterno, entendeu? Inclui você e a sua vida. Você não pode possuir sua vida, porque você é a própria vida, tá entendendo? Tem que mudar o modo de você ver as coisas e sair dessas dualidades, né, desses paradoxos, entendeu? Porque senão você não vai entender o que está acontecendo, entendeu? Porque essa transição pro eu, pro não eu, gente, é um mergulho na verticalidade do ser, entendeu? O que é ser vertical? Do céu à terra, da terra ao céu, na qual toda posse desaparece, não é verdade? É, exatamente. Toda posse desaparece. Aí eu acho assim muito importante, né? A gente ver dessa forma, né? Porque a gente não para pensar nessas coisas, é muito difícil. Então, a profunda percepção, né? De que você não está encarregado de sua vida, mas ao invés disso, a vida é o que simplesmente se expressa por meio de você. Olha que coisa mais louca. Isso permite o quê para você? Um profundo relaxamento naquilo que está acontecendo agora, né? Não importa o que for. Praticamente, isso é o que existe. E você não está separado disso, né? Como se fala, é tanto um lugar de humildade profunda quanto de poder, entendeu? Imenso. Por quê? E por quê? Porque Deus é tudo que existe, Deus está dentro da gente e você não está separado de Deus. Então, essa consciência que está acima de tudo dentro de você, entendeu? Está observando tudo, está avaliando tudo, você entende? Porque o que é importante é você estar ligado, né? E conectado da terra ao céu, do céu à terra, entendeu? Você está conectado com a grande amada fonte criadora, né? Com Deus, como se fala, né? Que está dentro de você. Por isso que quando a gente está dentro da gente, a gente se sente observado. Até nos nossos pensamentos, sentimentos, emoções. Por isso é importante passar tudo isso no filtro, para que só reste o que é essência, o que é pureza e o que é elevado dentro de você. O que é pura consciência. Entende? Então, por isso, né? Não fique naquela coisa, sabe, eu sou tudo, eu sou aquilo, sou isso, sou aquilo. Entendeu? Não existe. Né? Como não existe o ego. O ego é só uma prisão mental. Tá? Um pouquinho pior do que somente a prisão mental. Né? Na verdade, que tenta te dominar e te manter presa às coisas que eles criam para dominar você de uma certa forma e você não evoluir sem ela, né? Que a mente condiciona as pessoas, né? E também seus pensamentos, ou negativos ou positivos, né? Tudo que é demais em excesso não é real, não é verdadeiro, tá? Então fique esperto, tá bom? E quando a gente tem essa coragem da gente se libertar, a gente ganha um mundo, gente, né? Em vez do eu limitado, né? Que se perde dentro do grande mundo aqui fora,
nessa vastidão do mundo é contida dentro de você, não é verdade? Quando você não precisa mais se proteger da vida, nem obter alguma coisa dela, você para de ser egoísta e se torna mais altruísta. Você não se converte em um mártir, sacrificando seu bem-estar pelos outros. Não, não é assim. Você ainda tem um corpo do qual precisa tomar conta. Ainda tem sentimentos, ainda tem um lar, né? Uma casa, um cachorrinho, um jardim, finanças e família para cuidar. Mas você não possui essas coisas e não é identificado com elas, entende? É totalmente diferenciado, né? Porque vou explicar o que é altruísmo, né? O que significa, pelo menos. O altruísmo significa que todas essas coisas lhe foram dadas pela existência, de modo que você possa tomar conta delas. Porque sua vida se torna um ato de servir. É uma dádiva para o mundo simplesmente porque você está fluindo por meio. Porque, como que eu posso falar? Como esse ato de servir, ele estivesse fluindo dentro de você. Ou não, dentro. É dentro para fora. Então, quer dizer o que mesmo que eu tenho que falar? Porque está fluindo por meio de você. Você é o instrumento desse altruísmo, desse servir, entendeu? Né? Que deixa de tentar obter amor ou mesmo ser mais amoroso, porque agora você é simplesmente amor, entendeu? Certo? Então, quando a gente é simplesmente amor, a gente não precisa buscar amor. Nós já somos o amor, entende? Incondicional, né? Porque é uma expressão no altruísmo, né? A expressão de amor borbulha, jorra do fundo do poço da nossa essência, sabe? Mesmo quando as coisas parecem estar erradas, mesmo quando a gente parece ter cometido um erro ou fracassado em algum sentido, sabe? Se isso tem ver origem em algum lugar de não propriedade, então é amor em ação, não é verdade? Porque o amor é simplesmente a abertura radiante da gente, né? Do ser da gente. Viver no brilho do amor significa que você tem compaixão pelo próprio sofrimento e pelo sofrimento do mundo. Significa também que seu coração está aberto significa que seu coração está aberto para a violência, a justiça, a ganância, a ignorância que você vê ao redor, no vizinho, ao lado e em você mesmo. Não significa necessariamente que você tem que consertar alguma coisa ou mesmo ser simpático, simpática. O que significa que você pode conviver com o sofrimento sem reagir com raiva ou sucumbir à desesperança. Há evidências em pesquisas sobre o trauma de que o fato de simplesmente ouvir a história do sofrimento de alguém tem um efeito mais benéfico, né, do que oferecer soluções para o problema, não é verdade? E aí a gente entra naquela parte que eu acho muito legal, porque eu lembro da mestra Kuan Yin, sabe, nesse momento, né, é sobre a compaixão. Vocês sabiam que existe autocompaixão? Eu descobri através dela, só para vocês terem uma ideia, né? A compaixão ela significa que você reconhece que não importa o dano feito a qualquer outro ser vivente, humano, animal, planta ou planeta, ele também é feito a você, porque somos todos interconectados. Significa também que a gente tem uma compaixão mesmo por aqueles que causam os danos, porque a violência é o sofrimento, que nasce de um profundo sentimento de alienação da vida. Mesmo aqueles que nos fazem mal, ou fazem mal aos outros, são uma parte de nós.
na dimensão vertical do ser, né? Céu e terra, terra, céu, não existe separação. Todos somos manifestação de Deus. Mas acontece que alguns se esqueceram disso, né? Vai fazer o quê, né? E desse entendimento, né, que a gente tem de tudo isso, desse entendimento mais profundo, né, de que nós somos todos um, que a ação correta pode surgir naturalmente por sabermos que todos nós somos um, né? E que isso que interessa, é isso que é importante, né? O amor ao próximo é amor a nós mesmos, né? Isso reverbera, né, em todas as coisas. A compaixão não é algo que você faz porque você pensa naquilo, né, que é uma coisa boa, né, mas algo que floresce quando você deixou de ser aquele que você não é, que é aquele não eu, né, que você alimentou tanto tempo na sua vida e dentro de você, se achando a rainha da cocada, né? O alecrim dourado e mais alguma coisa. Né? Quando o mundo tem compaixão, né? Todas as coisas que a gente faz, pensa ou toca, são preenchidas com a fragrância de nossa verdade mais profunda. É verdade. E quando a gente assume essa responsabilidade total pela viagem em direção à maturidade espiritual, é que o mundo cresce além da nossa imatura autocentralização de nós mesmos. Quando a gente reivindica a divindade inerente, o mundo renascerá como um lugar preenchido com amor e admiração, né? Quer dizer que a nossa divindade interior se manifestando nesse mundo, entendeu? Né? Preenchendo ele de amor e admiração, uns pelos outros, pela vida e o que há de melhor nesse mundo, né? Mas depende de cada um de nós, entende? A gente nos questionar, né? Se estamos preparados para correr o risco de perdermos tudo a fim de ganhar o mundo. Quer dizer, você deixa o seu plano físico, não é isso. É o plano material, entendeu? Quando você deixa o ego, você deixa os pecados capitais de lado, você deixa a máscara de lado, a armadura de lado, entendeu? De que você estava fingindo ser um personagem que você não é. Na hora que você sai do ego completamente, né? E você enxerga o seu não eu e também coloca ele para andar, entendeu? E você acreditar mais em você e na tua consciência divina, né? As coisas tomam outro patamar, né, gente? Totalmente outro patamar. Que coisa, hein? Nossa. Aí a gente fala assim, né? Quando a gente reivindica, né, essa divindade que dentro de nós, quer dizer, trazermos o nosso Deus interior para a consciência, aí as coisas mudam, né, gente? Totalmente. E é esse é o passo que o ser humano tem que dar a partir de hoje, né? Entendeu? Aí que tá. A gente não pode ser condicionado pelas religiões, mas sim pelo ímpeto maior da nossa divindade interna, né? Às vezes eu fico perguntando, será que a galera tá preparada para fazer essa transição, uma libertação deles, do ser deles, né? Sei lá. Será que a galera tá querendo, deseja ir mesmo para não substanciação de sua natureza celeste? Aí eu fico me perguntando. Até eu estou me perguntando agora nessa questão, né? Aí nós estamos aqui, eu vou colocar
o início, tá bom? Adentrando o portal do eu, tá bom? Então eu tive que explicar essa parte do eu, do não eu, pra gente entrar direto aqui no portal do verdadeiro eu, tá bom? Tá? Eu vou passar primeiro uma meditação para vocês e depois eu vou fazer uma perguntinha, tá bom? Então você fecha os seus olhos, se concentra, respira algumas vezes de maneira consciente, centrado na tua respiração, somente na sua respiração, mais em nada. Desliga o celular, tá? Ou pelo menos fica a maioria dos aplicativos abertos, entendeu? Tá? E coloque não perturbe para que você possa fazer essa meditação na tua calma, na tua harmonia, no teu equilíbrio, na tua paz interior. Tá bom? Vamos lá. Feche os olhos e respire algumas vezes, bem vagarosamente. Ó, 3 vezes. Não pensando em nada, se concentrando somente na sua respiração, tá bom? De maneira consciente. Agora, aos poucos, leve sua atenção para a parte do seu corpo que pode estar tensa e respire em direção a esse lugar. Porque na inspiração você deixa entrar a amplidão do amor incondicional. E na expiração você deixa sair qualquer tipo de tensão ou medo. Agora vocês continuam fazendo isso até sentir o seu corpo inteiro banhado pela brandura da aceitação. Ok?